Olá, pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, como é que você está? Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. E aí, tá preparado? Capítulo 26 vai começar a dor do nosso Senhor. Aqui, a partir do verso 26, a partir do capítulo 26, ele começa a narrar, Mateus começa a narrar o aprisionamento do Senhor, tudo aquilo que ele sofreu, o abandono, a rejeição, o desgaste, o sofrimento, tudo aquilo que ele precisava passar para cumprir as Escrituras e nos dar a salvação, aqui o Senhor vai começar a trazer à tona. E esse evangelho, capítulo 26, é o maior evangelho que tem. Tá? Então vai ser um pouquinho mais comprido hoje, mas não desanima não. Coloca o áudio para tocar aí, o vídeo para passar aí, vai ouvindo enquanto você vai fazendo as suas atividades diárias, tá bom? Vamos lá então, Mateus capítulo 26, verso 1 nos diz assim: Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos seus discípulos. Jesus aqui, ele estava terminando, né, as palavras do último capítulo, né? Ele estava aqui acabando os seus ensinamentos, ele acabou essa etapa de ensinar, né? E seguiu para o cumprimento do chamado sacrificial que ele teria que cumprir, né? Então aqui, estas últimas palavras marcam o fim do último discurso de Jesus em Mateus capítulo 24 e 25, onde Jesus estava ensinando a pôr em prática aquilo que nós queremos para a nossa vida. E o verso 2 diz assim: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele se referia a ele mesmo como Filho do Homem, né? Jesus já vinha falando com os discípulos o que ia acontecer, mas creio que os discípulos eles não acreditavam, eles não tinham entendimento sobre aquilo que Jesus dizia, porque Jesus ele fazia muitos milagres, Jesus ele fazia coisas extraordinárias, ele ressuscitava mortos, ele andava em cima do mar, ele acalmava a tempestade. Então eles viam tudo que Jesus fazia e eles não conseguiam assimilar, entender tudo aquilo que Jesus estava fazendo, aquela dimensão. Eles só foram entender mesmo de fato depois que Jesus Cristo ressuscitou e se apresentou diante deles falando: lembra, convinha que acontecesse o que estava escrito nas Escrituras, né? Então, assim, eles aqui estavam ouvindo o que Jesus falava, mas eles ainda não tinham esse entendimento. Então, Jesus estava falando e eles estavam meio que aéreos, assim, né? Sem entender nada. Verso 3 diz assim: O chefe dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote. Caifás teve esse cargo, né, imputado, e aqui assim vem um relato de Mateus sobre algo que estava acontecendo em volta deles, em paralelo à vida de Jesus. É algo que Mateus ficou sabendo por alguém. Alguém chegou para Mateus e falou: olha, está acontecendo isso, isso e isso. E aí ele relatou aqui, porque ele estava com Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Então, ele ficou sabendo que, em paralelo ao que eles estavam vivendo, os sacerdotes e os líderes judeus estavam tramando, né? Estavam se juntando para tramar algo contra Jesus. E o verso 4 nos diz assim: E fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Aqui eles estavam planejando fazer isso depois da Páscoa,
né? E não na festa da Páscoa, porque na festa da Páscoa o povo poderia se revoltar, como eles mesmos dizem, né? Verso 6 diz assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso, a qual Jesus tinha curado, né? Então, uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Unguento perfumado, era uma especiaria caríssima na época. Creio que ela ali foi jogando aquilo devagar, com uma expressão de amor, né? Era uma atitude desta mulher de agradecimento por tudo aquilo que Jesus já tinha feito sobre a vida dela, né? Segundo João, capítulo 12, do verso 1 ao 8, foi Maria, irmã de Lázaro, que fez essa homenagem ao Senhor Jesus. Ela quis homenagear Jesus, mas o gesto dela foi além do que ela tinha planejado. Jesus diz que ela perfumou o corpo dele para o sepultamento, e ela não fazia ideia disso. Ela queria ser grata ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito na vida dela. Ele tinha tirado ela de uma vida de escravidão, de dor, de tristeza, de aprisionamento. Jesus trouxe vida para o irmão dela que estava morto há 4 dias. Então, assim, a gratidão que essa mulher tinha era algo muito lindo, muito maravilhoso, e ela quis expressar isso, entregando para Jesus aquilo que na época era, uau, muito, 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 muito valioso. E a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo isso. Verso 8. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Que desperdício! Verso 9. Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Esse era um costume de se fazer durante a Páscoa. Você está sempre abençoando as pessoas mais carentes, mais, né, pobres. E em João capítulo 12 diz que Judas é que fez esse comentário, né, de que era um desperdício jogar aquele perfume nessa mulher. Mas lá em João relata que ele falou isso, em outros evangelhos relata que ele falou isso, porque ele ficava com a bolsa. Ele era o administrador financeiro. Então, tudo aquilo que entrava na bolsa como dinheiro, ele roubava. Ele pegava para ele. Então, por isso que ele falou aquilo. Ele não falou num ato de, realmente eu estou pensando nos pobres. Não. Ele queria, era uma porcentagem daquilo, porque o zoião dele ficou desse tamanho, né? Porque ele era uma pessoa que era ambiciosa, né? Verso 10. Verso 10. Sabendo Jesus o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. Então, aqui Jesus Cristo está dizendo: os pobres sempre estarão aqui com vocês, nesse mundo. Sempre vai haver pessoas menos desprovidas. Jesus, ele não está dizendo que Deus quer que sempre exista pobres no mundo, ou que Deus quer que os pobres continuem sendo pobres. O que Jesus nos lembra e nos diz aqui é que ele é uma ocasião especial e ele está ali agora. Ele é a ocasião especial, ele é raro. Ele está aqui agora, ele é o Messias. Essa é a ocasião especial que deve ser entregue o melhor, né? O melhor que você possa ter. E essa mulher entregou o melhor que ela tinha. E o verso 12, Jesus continua dizendo assim: o que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Os judeus, quando preparavam o corpo para ser sepultado, eles usavam óleos perfumados, né? Tem falando sobre isso também lá em Marcos, capítulo 16, verso 1. Então, Jesus está dizendo que essa mulher, ela estava com discernimento de espírito. Jesus diz a todos que essa mulher profetizou o sepultamento dele. O ato dela era um discernimento do espírito, preparando o corpo de Jesus para a morte dele. E mais, ele diz que essa mulher, toda vez que alguém pegasse a Bíblia para ler, as pessoas saberiam o que essa mulher fez. Ele deu um lugar de destaque, ele deu um lugar de honra para essa mulher. Né? Jesus Cristo, ele tinha uma grande amor pelas mulheres, simpatia. Ele não tratava as mulheres como as pessoas daquele tempo tratavam. Né? Jesus, ele não enxergava a mulher simplesmente como uma coisa que era usada para ter filhos e procriar. Não, Jesus Cristo, ele valorizava as mulheres, ele respeitava as mulheres. E em diversas partes nós vemos que as mulheres têm um grande peso, né? Com respeito à palavra do Senhor, através de Jesus. Jesus veio resgatar a dignidade das mulheres, né? Então ele disse que essa mulher seria lembrada para sempre, porque estaria guardado, manifestado na palavra dele o que ela fez, o discernimento espiritual que ela teve e aquilo que ela se propôs a fazer para honrar ao Senhor antes mesmo da morte dele. Verso 14 nos diz assim: então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para que eu lhes entregue Jesus? E eles lhe disseram: 30 moedas de prata. Nós te pagaremos 30 moedas de prata. Judas aqui, ele começou a negociar a entrega de Jesus, o valor que eles tinham estipulado para Jesus. 30 moedas de prata, esse era o valor de um escravo. Você pode ver lá em Êxodo, capítulo 21, verso 32. Ele começou a negociar a entrega de Jesus Cristo para aqueles homens, né? Verso 17. No primeiro dia da Páscoa, dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então, a festa dos pães sem fermentos era uma festa que durava uma semana e era comemorada de 15 a 21 do mês de Nissan. É o nosso mês de março a abril, mais ou menos. Junto com esta festa, no primeiro dia, era celebrada a Páscoa, né? A Páscoa que nós celebramos hoje em dia, mas não é a mesma Páscoa, né, lá do povo judeu. É diferente a época, é diferente o contexto, é diferente o porquê que eles comemoram a Páscoa, né? Qual é o simbolismo da Páscoa para eles, que não é o mesmo que o nosso, né? Então, assim, tem toda uma estrutura por trás diferente. Não é a Páscoa que a gente comemora aqui no Brasil, tá? Então, continua dizendo assim. Jesus perguntou os discípulos perguntou para Jesus, né? Aonde é que o Senhor quer fazer a festa? O jantar? Fala que nós vamos preparar tudo para o Senhor. E no verso 18, Jesus diz, ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Mais uma vez, Jesus aqui despertando e dando uma palavra,
né? Jesus manda uma palavra. E o verso 19 nos diz assim: os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Então, eles perguntaram para Jesus: o que o Senhor quer que a gente faça e aonde é? E a palavra diz que Jesus falou para ele: ó, vai à casa de um certo homem, né, e fala para ele que está chegando a minha hora e que eu preciso daquele lugar. Lembra que eu já falei para vocês em evangelhos passados que Jesus Cristo, ele vive num reino de monarquia, onde tudo é dele. Jesus Cristo, ele vive a monarquia do reino, que ele fala e as coisas acontecem. Tudo é de Jesus. Ele pede e lhe é entregue. Existe uma majestade sobre Jesus. E quando ele estava aqui sobre a terra, quando ele precisava de algo, ele só falava: vem, me segue. E a pessoa seguia ele deixando tudo. Ou então, me dá isso aqui, eu preciso. E aí mandavam para ele também, né? A gente já leu isso em estudos passados, então é só para te lembrar. Então, assim como Jesus falou para eles fazerem, eles foram, fizeram, e quando chegou a noite, eles se sentaram para comer. Verso 21. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Jesus aqui já começou a contar aquilo que ia acontecer, né? Verso 22. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Aqui eles começaram a ficar sabendo, através de Jesus, que tinha um traidor ali, né? E aí, através dessa palavra que Jesus falou, eles ficaram eufóricos, confusos e começaram a falar: o Senhor está achando que eu vou trair o Senhor? Será que o Senhor está achando que eu vou trair o Senhor? Será que o Senhor acha que eu sou capaz de trair o Senhor? Né? E começou aquele burburinho ali. Verso 23. Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Então, pela posição ali geográfica onde eles estavam sentados e da maneira ali que eles estavam, né? Tinha pelo menos 4 pessoas ali mais próximas de Jesus para poder fazer, né? Ter essa atitude, fazer essa tal ação de colocar, né? E pegar a comida do prato de Jesus, né? Porque a gente não pega a comida do prato do outro que está lá distante da gente, não, é quem está mais perto, né? Ou quem o nosso braço alcança, né? Mesmo que a gente se levante um pouquinho assim, mas a gente alcança. Então Jesus está falando: ó, aqui pertinho de mim, na minha intimidade, está o traidor, é aquele que come no mesmo prato que eu. Verso 24 nos diz assim: pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Né? Jesus, ele está dizendo assim: mas coitado daquele que está me traindo, né? Mas coitado daquele que está me traindo, porque ele vai pagar um preço muito alto, né? Nesse prato que Jesus Cristo estava comendo, continha um molho feito à base de frutas, vinagres e temperos, o qual se molhava o pão antes de comer. As palavras de Jesus aqui nos lembram o Salmo 41, verso 9. E era mais uma maneira de falar sobre um amigo muito chegado. Pessoas que realmente estão ali na intimidade, né? Jesus Cristo, ele relata que o Filho do Homem, ele mesmo, né, como ele se denomina, vai morrer como dizem as Escrituras Sagradas. Uma possível referência à Escritura em Isaías, capítulo 52, verso 13, e também 53, verso 12,
Outra possibilidade também é Zacarias, capítulo 13, verso 7, né? O texto, esse mesmo texto é citado lá, né? Que Jesus Cristo seria entregue, morto, né? E assassinado, entre aspas, né? Porque eu já falei para vocês e nós vamos contemplar isso lá na frente, que Jesus Cristo não foi assassinado, Jesus Cristo entregou a vida dele por mim e por você. Jesus Cristo não foi roubado, assassinado, morto, lutando ali para não ser. Não, ele sabia que tinha que cumprir um propósito determinado por Deus e ele se entregou por amor de mim e de você. Então vamos lá. Verso 25. Aí Judas entra na área. Judas faz assim. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Judas aqui, ele foi cínico. Judas, ele foi cínico aqui. Ele usou de cinismo, né? Aqui com Jesus, porque ele sabia tudo que Jesus já tinha feito. Jesus já tinha ressuscitado morto. Jesus já tinha acalmado tempestade. Jesus sabia, né? E muitas vezes quando ele estava perto, Jesus, sabendo o que determinadas pessoas estavam pensando, ele falava assim: por que pensa isso? Por que o seu pensamento está desse jeito? Lembra? Então assim, Judas aqui, ele foi cínico demais, né? Falando isso com Jesus. Verso 26, aqui começa o momento da ceia do Senhor e que nós fazemos até hoje, tá? É inspirado nesse momento que nós participamos da ceia do Senhor uma vez por mês na nossa igreja. Jesus, ele foi o último sacrifício de sangue que Deus aceitou. Através de Jesus Cristo foi encerrado aqui os sacrifícios. Por isso Deus hoje abomina os sacrifícios de sangue. E tudo aquilo que você coloca sangue, Jesus, ele abomina. Ele aceita a nossa obediência, não mais sacrifícios de sangue, né? Jesus Cristo, ele representa o corpo, o pão aqui representa o corpo de Jesus Cristo. Diz que nós devemos comer o corpo dele, né? E beber o sangue dele. E aí nós precisamos entender o seguinte, isso aqui é algo muito assim esquisito, né? Imagina esse povo aqui nesse contexto, Jesus Cristo falando para ele assim: peguem e comam, esse é o meu corpo, né? Que é entregue por vocês. As pessoas poderiam ficar escandalizadas ali, mas não é algo específico, natural, é algo simbólico, né? É um simbolismo do corpo de Jesus Cristo que vai ser rasgado, né? Pelos chicotes, pelas pauladas que vão dar nele, os chicoteados que vão dar nele, pela coroa que vão colocar na cabeça dele, pelo transpassar que vão fazer também de lança nele. Então, é um simbolismo do corpo dele que foi totalmente esmagado por nós. E o vinho também, ou suco de uva artesanal, também simboliza o sangue dele que foi derramado por nós, né? Então vamos lá, verso 26. Enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Verso 27, em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para que o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então Jesus aqui,
Ele pegou o pão e passou para eles comerem, dizendo que aquele era o corpo dele, um simbolismo do corpo dele, de tudo aquilo que ele ia fazer. E entregou também a taça de vinho, né? Bebam todos. Ele pegou o cálice, bebeu, né? E entregou aquele mesmo cálice para todos os discípulos beberem. Não foi um cálice diferente para todos, não. Jesus aqui está dizendo, em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos dizendo, bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Por que Jesus Cristo fala que é para o perdão dos pecados de muitos? Porque nem todos vão aceitar. Nem todos vão aceitar o sacrifício de Jesus. O sacrifício já está feito, já está consumado. O sangue de Jesus escorre no mundo espiritual ao nosso favor. Mas nem todos querem. Nem todos querem abandonar os seus pecados, os seus vícios, o seu querer. E aí eles não aceitam o sacrifício de Jesus. Então, por isso que Jesus diz que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então, é através do sangue de Jesus que essa aliança, ela é conectada, ela é fechada, ela é feita, né? Jesus, ele diz, vocês precisam comer do meu corpo, beber do meu sangue, porque essa é a nova aliança. Não é mais a aliança antiga que eu tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não, é necessário para a remissão dos pecados essa nova aliança, né? Essa nova aliança. E Jesus fala aqui que, digo a vocês, nesta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, né, desse vinho, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai, ou no reino de Deus, né? Verso 29, eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai, na eternidade. Porque quando nós formos para a eternidade, o Senhor vai ter aquela mesa maravilhosa, preparada, com as cadeiras, com os nossos nomes, e nós vamos sentar e nós vamos ser servidos por Jesus Cristo. E lá Ele vai nos dar esse vinho novo. Porque Ele nos colocou esse memorial, esse simbolismo da ceia para que a gente faça, para que a gente lembre, relembre e refaça o pacto com Ele todos os dias, né, da nossa vida, porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos que realinhar a nossa vida com o Senhor todos os dias. Mas Ele falou, eu não vou mais beber, eu só vou beber desse vinho quando vocês estiverem comigo no reino do meu Pai. Aqui Jesus está falando sobre a eternidade. Verso 30, então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Canções de louvor. O Senhor Jesus, ele cantava a Deus, os discípulos cantavam hinos a Deus, eles adoravam a Deus. Por isso é tão importante nós colocarmos louvores, adorações dentro da nossa casa. A adoração traz a atmosfera espiritual celestial para dentro da nossa casa e nos leva também a adorar ao Senhor em todo o tempo. Então, Jesus Cristo, ele cantou louvores a Deus. Nós também devemos praticar essa palavra do Senhor, cantar louvores a Deus, louvar ao Senhor por todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito. E sempre que você for escolher louvor, escolha louvores cristocêntricos. O que são louvores cristocêntricos, Jaqueline? São louvores que colocam Jesus Cristo como centro da canção, centro da adoração. Tente não buscar para você esses louvores mais atuais que colocam o homem como se ele fosse necessário para Deus, como se Deus estivesse
preocupado o tempo todo em te socorrer, em te dar bem-estar aqui, em te dar as coisas maravilhosas aqui. Esse evangelho de prosperidade na terra não é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem a prosperidade para nós eterna, celestial. Nós vamos viver aqui nessa terra tendo aquilo que é necessário para a nossa vida. Nada de Deus pode, porque quando a gente abre a Bíblia, a gente vê vários homens que serviram a Deus e que foram muito rico mesmo. Né? Jó mesmo era o homem mais rico do Oriente, Salomão e assim outros, né? Mas se o Senhor não te fizer riquíssimo sobre a terra, adore o Senhor também, porque Ele tem cuidado de você. Então, o Senhor não está preocupado em exaltar o seu ego e colocar você no pódio para todo mundo ver e você sair humilhando as pessoas, não. Então, se é para você escolher louvor de adoração, escolha realmente louvores que colocam o Senhor, Deus, como o primeiro lugar nas canções, na adoração, porque somente assim ele vai ser adorado. Né? Existem canções que eles falam que é adoração a Deus, mas não fala Deus uma vez no louvor, não fala Jesus uma vez no louvor, não fala Espírito Santo uma vez no louvor. Às vezes fala Senhor uma vez no louvor, mas que Senhor? Entende? Então assim, nós precisamos realinhar essa rota, né, de canções, de adorações a Deus que estão sendo muito banalizadas e está trazendo o homem para o centro da canção e da adoração e do louvor. O homem nunca foi o centro da canção e da adoração e do louvor. Esse lugar é destaque de Deus, tá? Então, se você quer louvar a Deus, glorificar a Deus, é com canções que vão realmente exaltar a soberania de Deus e não a do homem. Tá bem? Então vamos lá, verso 31 diz assim: E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Aqui Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão se espantar comigo. Hoje vocês vão se assustar e vocês vão se dispersar, vocês vão fugir. Mas não tenha medo, não se preocupe, porque, como diz as Escrituras Sagradas, eu vou ressuscitar e vou encontrar vocês. Jesus estava tentando tranquilizar e avisar aos discípulos que tudo era necessário acontecer para que se cumprisse a palavra do Senhor, se cumprisse as Escrituras. Né? E ele diz, ó, matarão o pastor e as ovelhas elas serão espalhadas, elas vão fugir. Mas não se preocupa, isso está escrito, precisa ser cumprido. Mas não se preocupa, eu vou, depois que ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia, eu vou encontrar vocês lá. Jesus estava tentando tranquilizar, né? Verso 33, então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem. Pedro aqui sempre, né, precipitado nas suas palavras e falando sem sabedoria, né, porque Jesus Cristo tinha falado, vai acontecer, é assim. E ele precipitadamente falou, não, de jeito nenhum, todos podem abandonar o Senhor, mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E o verso 34, Jesus diz, mas Jesus lhe disse, Jesus virou para Pedro, olhou para ele e falou assim, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus Cristo alertou Pedro. Ó Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Né? O que é o galo aqui que canta, gente? Em nome de Jesus, não é o nosso galo. Muitas pessoas e até pregadores, né, a gente vê falando assim, e o galo cantou cocoricó. Não,
Não, não. Lembra que os nomes, eles são transferidos do judeu para o grego, do grego para o espanhol, para o inglês, para depois ser traduzido para o português. Então, tem algumas palavras que às vezes se confunde. O que era o cantar do galo nessa época? Os soldados romanos, eles tinham uma hora determinada para trocar o turno daqueles que ficavam vigiando a cidade. Então, quando era a troca de turno, eles tocavam uma corneta e dava-se o nome do cantar do galo, tá? Então, o cantar do galo aqui não é galo que nós conhecemos, é uma corneta que levava esse nome porque ela era tocada no trocar de turno dos soldados que faziam a vigília da cidade, tá? Então, Jesus falou para ele, ó, você vai me negar 3 vezes e depois que você me negar 3 vezes, o galo vai cantar, vai ser tocada a corneta. E aí o verso 35, Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Pedro não só foi insensato e falou sem pensar, como ele também ali, ó, foi ajuntando gente para poder estar falando junto com ele, né, aquilo que ele falou. Né, os outros foram na pilha dele, não, nós também, nós não vamos abandonar não, nós vamos morrer se for necessário. Verso 36 nos diz assim, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Getsêmani, um lugar situado ao lado leste do Monte das Oliveiras, de frente para a cidade de Jerusalém. Em João, capítulo 18, verso 1, é chamado de jardim. A palavra hebraica Getsêmani quer dizer lagar de azeite. Um tanque em que as azeitonas eram espremidas para fazer azeite de oliva. Então, Jesus Cristo, ele foi para uma prensa. Ele foi esmagado naquela noite. Eu vou falando aqui com vocês, Jesus Cristo, naquela noite, ele passou, eu creio que a pior batalha espiritual dele. Porque ali o inferno inteiro se levantou, os demônios, os espíritos malignos, as potestades, os principados, todos vieram em cima de Jesus para que Jesus desistisse da nossa salvação. Por isso, esse lugar é um lugar chamado de Lagar do Azeite, lugar de prensa, aonde eles colocavam, tem até hoje alguns lugares em Jerusalém, se você colocar aí no YouTube vai aparecer. É um lugar grande no chão, feito de cimento, e aí tem como se fosse um lugar de rodar, né? Que aí ele joga as azeitonas ali no chão, e aí naquele braço que roda tem uma pedra grande que vai passando e vai esmagando, vai triturando as azeitonas, e tem um buraco no canto que vai saindo o azeite que está sendo espremido, que está sendo esmiuçado e vai para um reservatório. Então esse lugar é um lugar de prensa onde Jesus foi. Esse Getsêmani foi um lugar de prensa, onde Jesus foi muito, muito, muito torturado. Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, tá? Antes da grande aflição da cruz. Então Jesus virou para eles e falou assim, sente aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Lembra aqueles 2 que queriam um lugar especial no reino de Deus? Deixa eu sentar à direita, deixa eu sentar à esquerda, o cálice que o Senhor tomar, eu vou tomar também? Lembra? Então Jesus falou, vem Pedrão, você que fala demais, e vem vocês 2 que quer sentar, uma à minha esquerda e uma à minha direita, vem comigo, né? Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, tá? E Jesus fala para eles assim, então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu.
e ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Então Jesus deixou alguns dos discípulos num lugar e chamou os 3 mais íntimos e foi para um outro lugar mais perto, né? Com esses 3 rapazes. E ele começou a sentir uma grande tristeza e uma grande aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Outra tradução também diz assim, verso 37 diz assim: e levando-se consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-te e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, ele queria, como às vezes nós queremos, às vezes nós não queremos uma pessoa para estar perto da gente, para orar com a gente, para clamar com a gente, para dar suporte, dar apoio, né? Jesus, ele se sentiu sozinho, ele precisou de um amigo, de um suporte. Aqui toda a ação maligna estava atacando Jesus para que ele desistisse de subir naquela cruz e de nos resgatar. Era essa a intenção do maligno. Muitas pessoas falam assim: Jesus Cristo não queria subir na cruz. Não. Muitas pessoas falam assim: quando Jesus foi ali para a cruz, o inferno inteiro estava ali querendo que Jesus fosse morto para ser vitorioso sobre Jesus. Não, gente, não. Satanás, Lúcifer, o diabo e os seus demônios, eles viveram no céu, eles conhecem a Deus. Eles sabem que quando Deus fala, Deus cumpre. Às vezes eu e você recebemos uma palavra de Deus e nós não tomamos posse da palavra de Deus na nossa vida, daquilo que Deus falou que vai realizar. Mas o inimigo das nossas almas, ele ouve e aí ele luta com todas as forças para não deixar a gente cumprir o propósito. Por quê? Porque ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele sabe que se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, ele vai realizar, porque Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. E ele não volta atrás na palavra dele se nós, mesmo com pouca força, nós continuamos a romper naquilo que ele nos entregou. É ele que nos capacita, é ele que nos fortalece, é ele que nos dá discernimento, sabedoria, capacitação para viver aquilo que ele determinou. Não somos nós. E o inimigo sabe disso. Então ele não queria de jeito nenhum que Jesus pagasse o preço de sangue para a nossa salvação. Porque ele sabia que a partir do momento que Jesus Cristo fizesse aquilo, ele tinha perdido. Porque aí teve uma nova aliança. E sobre essa aliança de sangue, ele não tinha nenhum poder. Então aqui continua dizendo, verso 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Então ele foi, deixou ali aqueles homens para trás, aí trouxe 3 para um pouquinho mais para perto e saiu, se afastou um pouquinho deles também. E aí começou a orar, né? Começou a orar a partir do verso 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Cálice do sofrimento. Jesus Cristo aqui, ele se afastou um pouco para longe e ele disse que tem um cálice que ele precisa tomar e que ele não gostaria de tomar esse cálice, né? E o cálice, o que é um cálice? Um cálice é um copo definido para um jantar, num banquete, né? Tem o cálice de vinho, tem o cálice de suco, tem o cálice de água. E a gente sempre ali no jantar, a gente toma 2, toma 3 cálices, né?
num jantar, num banquete, né, numa festa. Jesus, ele estava dizendo que não era o banquete, não era o jantar, não era a festa, mas era um pequeno detalhe, uma pequena situação que ele não queria, que ele não gostaria de experimentar. Né? O cálice não é o prato principal de uma festa. Jesus aqui, ele seria o cordeiro nesse banquete. Ele seria o prato principal. Através da entrega dele na cruz, né, nós viveríamos e seríamos redimidos de todo o nosso pecado. Mas algo ia acontecer, né, ali naquele lugar, um detalhe que Jesus pediu para ser poupado. Né? E eu tenho uma convicção do que seja esse cálice, esse detalhe, esse algo. E mais para frente eu vou falar para vocês o que eu penso que seja. Tá, gente? Então, vamos dar continuidade aqui. Jesus orou e pediu ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, esse pequeno algo, no meio do banquete, no meio da festa. Né? Mas se não for possível, que seja feita a vontade do Senhor. Assim como o Senhor determinar, vai ser. Depois, Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Eles estavam falando muito e na hora de vigiar e de fazer o que era necessário, eles não conseguiam. Jesus está dizendo, o espírito já é renascido, ele já está pronto, a alma e o corpo, eles não estão prontos ainda. Por quê? Porque na nossa alma, no nosso corpo, nós temos 5 portas para os nossos sentidos. Audição, visão, olfato, tato e paladar. Através dessas 5 portas, elas nos geram memórias e elas nos geram estímulos, desejos. A carne, ela tenta nos fazer o que ela quer que a gente faça. Mas a gente precisa lutar contra essas 5 portas de entrada para o pecado. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, cuidado com o que você está olhando. Cuidado com o que você está desejando. E Jesus falou para eles, olha, vocês precisam vigiar mais, precisam cuidar, vigiem, porque a tentação está ao redor. Então, vigie para que vocês não sejam tentados. As coisas que vão acontecer a Jesus são uma tentação que poderá abalar, até mesmo destruir a fé que os discípulos tinham nele. Né? Verso 42. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, nessa segunda vez, Jesus veio, Jesus olhou, viu que eles estavam dormindo, Jesus nem falou nada, Jesus virou as costas e Jesus voltou para orar de novo. Lembra que eu falei com vocês que Jesus estava vivendo um ataque maligno espiritual? Os discípulos também estavam sendo atacados espiritualmente. A palavra do Senhor diz que eles não conseguiam ficar acordados. A ação maligna, a ação espiritual era tão forte que eles não conseguiam ficar acordados. Às vezes eu e você, nós passamos por batalhas espirituais, por lutas espirituais, em que a gente quer orar e a gente não consegue orar de jeito nenhum. A mente da gente parece que está atribulada. A gente pensa um monte de coisa. Às vezes até imagens aparecem na nossa mente. E aí o que a gente faz? Em vez da gente falar para Deus, Deus, olha essa imagem que eu estou vendo. Olha esses pensamentos que eu estou tendo. Eu estou sendo atacado agora. Me ajuda, me fortalece, não me deixa sair do foco.
Me ajuda a ficar aqui e perseverar na tua presença. O que a gente faz? A gente cede àqueles pensamentos e vira as costas, levanta e sai. Não. Quando isso acontece, nós precisamos saber que estamos sofrendo um ataque espiritual. Nós precisamos pedir a cobertura do sangue de Jesus, porque hoje nós temos essa arma de defesa, de proteção, que é o sangue de Jesus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções. Então nós podemos clamar o sangue de Jesus. Eles aqui não tinham isso ainda. E eles não conseguiram resistir. E eles adormeceram, porque a ação espiritual maligna era tão grande que eles não conseguiam orar, eles não conseguiam ler a Bíblia. E muitas vezes isso acontece conosco. Então, atente-se, você está sobre um ataque espiritual. Levante a tua voz em oração e clame o sangue do Cordeiro, que já está à sua disposição, à minha disposição. Nós não podemos perder a batalha. Nós precisamos continuar perseverando. Então você vê que eles estavam sobre um tremendo ataque. Jesus estava em aflição, em agonia, achando que poderia morrer de tanta dor, de tanta aflição, de tanta tristeza. O pecado de toda a humanidade ia vir sobre Jesus. Gente, pensa assim, ó. O mundo que nós conhecemos, vamos aí, tem 2023 anos, né? Isso que nós sabemos. A contagem bíblica é esse tempo depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus para cá, nós já vivemos 2023 anos. Mas e desde quando Deus criou Adão, Eva, até a chegada de Jesus? Estima-se que tem aí mais 4.000 anos. Então, para e pensa. A morte de todos, o pecado de todos que já nasceram, que já morreram, os que ainda vão nascer e os que ainda vão morrer. Toda a humanidade. Toda a opressão, toda a mazela, toda a imundícia, todo pecado mais perverso que você imaginar, que a sua mente conseguir acessar, caiu sobre Jesus. Caiu sobre Jesus. Os vícios que nós temos, a impossibilidade de romper com as tentações que nós temos estava sobre Jesus. E o inimigo estava tentando fazer Jesus desistir disso tudo. Se eu e você, às vezes, somos bombardeados com palavras que dizem assim, ó, você não precisa fazer isso não. Pode fazer dessa maneira, não tem problema não, Deus vai receber. Nós recebemos ataques na nossa mente. Quantas vezes nós pensamos, você não vale nada, você não presta. Gente, insistir para quê? Lá na frente você vai desistir mesmo. Isso aí não é para você não. Se nós passamos por isso no nosso dia a dia, imagina nosso Jesus, gente. Imagina ele. Lembra em Mateus capítulo 4, eu acho que nós lemos, ou é 4 ou é 6, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e lá Satanás tentou ele, falou com ele, mostrou um monte de coisa para ele, querendo perturbar a mente de Jesus. O que ele não faz conosco? Então imagina o que Satanás e os espíritos das trevas não fizeram nessa noite aqui, querendo fazer Jesus desistir. Mas louvado seja Deus, ele prosperou, ele perseverou, ele continuou, ele lutou e ele foi até o fim. E ele nos deu o nosso resgate. Louvado seja Deus. Vamos lá. Verso 43. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Então, Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, voltou até os discípulos que estavam, aonde os discípulos estavam, e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Aqui Jesus já não quis mais conversa não. Ele voltou e falou, ó, eu já orei a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Já pedi a mesma coisa. Eu sei que o Pai
não vai me deixar passar esse cálice, então eu vou ter que passar. Então agora vocês estão dormindo, estão descansando, mas acorda porque chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos maus, né? 46. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus Cristo, com aquela visão que eu falei para vocês, né, aberta que ele tem, ele já olhou e falou: olha, tá vindo aí. Aquele que vai me pegar, me trair, tá chegando aí. Verso 47. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. Jesus aqui ainda estava falando, quando veio um pequeno pelotão de soldados, né, com espadas e com porretes, pedaços de madeiras nas mãos, enviados pelos sacerdotes, né? E verso 48 diz que eles vinham, né? Verso 48 diz assim: o traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Como todos eles eram muito parecidos, eles tinham muita semelhança, né? Judas, ele tramou um código, por assim dizer, né? Ele falou assim: olha, eu vou combinar com vocês um código, um sinal. Aquele que eu beijar, esse é o que vocês devem prender. Tá? Os outros não, só o que eu beijar. Então Judas usou o beijo para identificar Jesus Cristo, quem ele queria que prendesse, né? Verso 50 em diante. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele mesmo mandaria agora 12 exércitos de anjos? Jesus aqui, ele se deixou ser preso e naquele momento fala que um dos que estavam com ele, em João capítulo 18, verso 10, diz que foi Simão Pedro, que arrancou a espada e cortou a orelha do soldado Malcom, né? E para você ver, Pedro estava andando com Jesus há 3 anos e ele ainda andava armado. Ele ainda não tinha se convertido, ele tinha se convencido. A nossa vivência com Deus, a nossa vivência com o Espírito Santo, ela precisa gerar mudança em nós. Se você está indo para a igreja, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está cantando louvores a Deus, mas não tem mudança nos seus hábitos, nas suas atitudes, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de olhar as coisas, cobiçar, invejar, na sua maneira de falar, que muitas vezes você é altamente crítico ou crítica, na sua maneira de ouvir, às vezes você ouve as coisas, você já malicia tudo. Você precisa mudar. Você não se converteu, você se convenceu e você está numa posição errada. Pedro aqui, ele estava numa posição errada. Ele estava convencido e não convertido. Tanto que andando com Jesus há 3 anos, ele ainda andava armado. Ele andava pela ira dele, pela força do braço dele, na intrepidez dele, na falta de sabedoria dele e na falta de domínio próprio, principalmente sobre a língua, né? Era o que nós chamamos hoje de uma pessoa
de uma pessoa que é... Ai, gente, como é que é a palavra? Impulsiva, né? Então, Pedro aqui pegou a espada e cortou a orelha do soldado mau, pois Jesus falou para ele, olha, guarde a sua espada, pois quem usa a espada será morto pela espada. Né? Não planta o que você não quer colher. Se você não quer colher isso, você não planta isso não. E Jesus diz, eu não preciso que você me defenda. Se eu orasse ao Pai, ele mandaria 12 exércitos de anjos para me defender. Outra tradução diz que se eu orasse, o meu Pai mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Lembra que cada legião era 3.000 soldados, né? Você lembra disso? Então, Jesus estava dizendo, eu não preciso que vocês me defendam. Eu não preciso. Eu preciso cumprir aquilo que eu fui chamado para cumprir. Verso 54, diz assim, mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Tá vendo? Jesus Cristo de novo falando, ó, vocês não entendem a profundidade da revelação do que eu estou precisando fazer para que o cálice da nova aliança seja verdadeiramente concretizado sobre a vida de vocês. Verso 55. Depois Jesus disse para aquela gente, vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Jesus está dizendo assim, vocês saíram para me prender como se eu fosse um criminoso de alta periculosidade. Mas eu sempre estive ali perto de vocês, sem resistir. Por que vocês não me prenderam? Por quê? Porque aqui está a prova de que as Escrituras Sagradas estão se cumprindo, que é determinado, né? Que as Escrituras Sagradas se cumpram. E no final ele diz assim, então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Tá vendo? Mais uma vez a prova de quem fala muito, pouco faz. Todos fugiram, não ficou ninguém para contar a história. Todo mundo fugiu. Verso 57. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Pedro, aqui ele estava se auto-enganando, né? Ele estava de longe, olhando, vigiando e seguindo Jesus de longe para ver no que ia dar aquela situação. Servir a Jesus de longe não dá certo. A qualquer momento você pula fora do propósito, do querer e da ordenança do Senhor. Não adianta você falar assim, não, eu não vou nem servir ao diabo e nem vou servir a Jesus, eu vou ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, se eu ficar em cima do muro, eu já estou do lado do diabo. Porque em cima do muro é lugar neutro, e lugar neutro, quem manda é o nosso desejo, é a nossa vontade. Porque para seguir Jesus nós temos que renunciar. Então não dá para ficar em cima do muro, não dá para servir Jesus de longe, não dá para andar com Jesus, ele lá e nós cá, não dá. Porque é através do Espírito Santo que habita em nós que vai nos fortalecer e nos capacitar para poder viver uma vida íntegra diante do Senhor. Sem ele nós não conseguimos. Não adianta. Não adianta. Sem ele, coladinho com a gente, ninguém consegue nada. Não consegue.
Tá? E Pedro, ele estava aqui se auto-enganando. Lembra que eu falei? Ele não era convertido, ele era convencido de que estava de boa com o Senhor Jesus, mas na realidade ele não estava, coitado. Talvez ele tinha medo também, né? Muito impulsivo, muito, né, sem domínio próprio. E isso o levava muitas vezes a fazer aquilo que desagradava a Deus, entristecia a Deus, mas entristecia muito ele também, e nós vamos ver isso mais adiante. Verso 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condenar à morte. Então, o conselho superior, esse conselho tratava os assuntos religiosos e civis do povo judeu. Não tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Por isso, e somente por isso, que as autoridades romanas estavam ali e eles buscavam uma ocasião falsa para poder trazer essa pena de morte sobre Jesus, somente através das acusações falsas. Verso 60. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. E realmente isso foi uma verdade. Jesus falou realmente isso mesmo, né? Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessas acusações? Né? Aqui ele queria que Jesus levantasse, né, e se defendesse, né? Verso 64, Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Não, perdão. Verso 63. Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? O sacerdote aqui, ele fez assim, ó: você não vai abrir a sua boca? Você não vai falar nada? Eu te peço, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, fala a verdade. Fala a verdade, não continua mentindo, não fica calado. Mas por que Jesus estava calado, gente? Se Jesus abre a boca ali e fala algo para convencer o povo, todo mundo cairia de joelhos e se arrependeriam. Jesus ficou mais vigilante daqui para frente, porque apenas uma palavra de Jesus faria todos ali se converterem a ele. Esse era o momento de Jesus se comportar como a ovelha muda, calada, que é levada para o matador. Jesus, ele não conseguia mentir. Então, ele usava trocadilhos de palavra, não para mentir, porque ele fala a verdade sempre. Mas ele não dava a resposta que eles aqui queriam, né? Igual ele fala assim: em nome do Deus vivo, eu exijo que você me diga para nós, você é o Filho de Deus? Se ele diz, eu sou, esse povo todo cai de joelho, todo mundo ali arrependido, confessando e reconhecendo que ele era. Porque lembra quando Deus se apresentou a Moisés, ele falou assim: diga que eu sou, que o grande eu sou te mandou, te enviou. Então Jesus aqui, ele tinha que medir as palavras, e tanto que Jesus no verso 64 diz assim: Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Na hora que ele falou isso, eles falaram: gente, como é que pode? Jesus, ele não mentia, né? Então, e em seguida Jesus falou assim: mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus. Sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aqui Jesus quebrou tudo. Aqueles que estavam ali em volta dele olhavam para ele e falavam assim: esse homem doidou, está esquizofrênico, está doido, está louco, está maluco. Tanto que diz assim: aí o grande
sacerdote rasgou as suas roupas e disse: ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas, vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Jesus ali, aquilo que ele falou, que a partir de agora eles iam ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, descendo do céu. Para eles aquilo ali era algo de rasgar as roupas, era uma indignação total rasgar as roupas. Era como se eles falassem assim: você não é digno de estar sobre essa terra, você tem que morrer mesmo. Era tudo o que eles queriam, gente, uma argumentação para condenar Jesus à morte, né? Então aqui eles falaram: ele é culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetada nele e os batiam. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinha para nós quem foi que bateu em você? Por quê? Porque muitos deles ali batiam, cuspiam, um dava tapa, outro dava bofetada, outro dava murro. E eles falavam: já que você é o Messias, adivinha qual de nós está fazendo o que com você? Né? Então eles cuspiam em Jesus, outros davam soco em Jesus e eles estavam sendo irônicos ali com Jesus, né? Quando o sacerdote aqui rasgou as suas próprias roupas, trata-se de um gesto simbólico para indicar horror, espanto, né? Em que somente um pequeno pedaço de roupa era rasgado. Não precisava rasgar tudo, mas rasgava assim só para demonstrar que para eles aquilo ali era uma indignação, né? E no verso 66 que eles falam que ele é culpado e que deve morrer, a lei de Moisés em Levíticos capítulo 24, verso 15 e 16 mandava que fosse morto quem blasfemasse contra Deus. Então para eles aquilo ali era uma blasfêmia, né? Falar que ele era o filho do homem, que ele seria visto, né? Por eles a partir de agora, né? À direita de Deus Pai. Então para eles aquilo ali era: tem que morrer, 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 né? E aí começa, aí verso 67, né? Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Verso 69 diz assim: Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O choro amargo, só quem já chorou com a alma sabe o que é isso. O choro amargo, ele dói na alma. Pedro aqui, ele se frustrou com ele mesmo. No seu fundo de poço, ele pôde olhar para dentro dele e ver que tudo aquilo que ele tinha feito não valeu de nada. Às vezes é necessário a frustração nas nossas vidas, porque a frustração, ela nos leva para o fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, nós só olhamos para cima. E nós buscamos, nesse momento,
um Salvador. Pedro aqui, ele precisava de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Em Cristo, nós conseguimos ser alguém diferente. Em Cristo, nós conseguimos ser alguém melhor. E você vê que as pessoas aqui diziam que ele parecia, o modo de falar, o sotaque galileu de Pedro, todos sabiam que Jesus era de Nazaré, na Galileia, né? Então, ele falava como Jesus, mas ele não agia. Tanto que quando começaram a falar que a maneira dele falar era como a de Jesus Cristo, outra tradução diz que ele começou a bravejar, que é xingar, falar palavras, né, obscenas, e a jurar que não conhecia Jesus, né? E nesse exato momento foi tocado essa sineta, né, essa trombeta pelo exército na troca de turno. E ali Pedro entendeu que aquilo que Jesus falou realmente é verdade. Em um outro evangelho onde é mais detalhado, né, fala assim que quando Pedro negou a Jesus e que o galo cantou, né, que a trombeta foi tocada, Jesus Cristo estava sendo levado. E quando Pedro olhou, ele viu Jesus olhando para ele por cima do ombro. E aquilo ali trouxe grande amargura, grande decepção, grande frustração. E Pedro saiu dali e ele chorou amargamente. Nós precisamos buscar em Deus uma vida que verdadeiramente alegre a Ele. Sabe, porque quando nós andamos pelo caminho que nós escolhemos, que nós desejamos e que nós queremos, o final dele é frustração, é dor, é tristeza, é remorso, é amargura, porque nós não conseguimos criar dentro de nós o que é necessário para viver uma vida diante do Senhor. Deus, ele é santo. Jesus, ele é santo. Ele não mediu esforços para nos resgatar, para nos amar, para nos trazer para perto, para ter uma comunhão conosco. E nós também não devemos criar barreiras nem empecilhos para que esse relacionamento possa começar e ser duradouro entre nós e o Senhor. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço e a partir daqui desse capítulo 26 que nós lemos, nós vamos começar a ver, ouvir e narrar muitos sofrimentos de Jesus. E o sofrimento de Jesus, ele não foi em vão. O sangue de Jesus, ele não foi em vão. O sangue de Jesus, ele ainda ecoa até hoje no mundo espiritual. Para salvar, para libertar, para perdoar, para trazer de volta, para consolar, para redimir as nossas vidas de todo e qualquer pecado. Não há pecado, não há iniquidade, não há mazela, não há barreira que o sangue de Jesus não possa transpassar, limpar. A palavra do Senhor diz que mesmo que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, ou como carmesim, que era uma das duas tinturas mais terríveis que tinha, ou como sangue, que derramado no chão ou na terra ou em qualquer outro lugar, e por mais que você limpe, que você jogue todo tipo de produto, se alguém vier ali à noite e colocar um luminol ali, vai ver as manchas de sangue. Jesus declara que mesmo que o nosso pecado seja assim, a palavra do Senhor declara, o sangue de Jesus tem o poder de tornar mais branco do que a neve, ou tão branco quanto a neve. Então não importa aquilo que você tenha feito, não importa os vícios, os pecados, as incertezas, os medos, as limitações que você tem. O sangue de Jesus foi derramado por você, o preço foi pago. E como Jesus disse,
Ele fez esse sacrifício e essa nova aliança a favor de muitos. Seja um desses muitos que aceitam o sacrifício do Senhor. Já foi feito, só basta a gente aceitar. E Ele vai nos capacitar para viver o melhor nele todos os dias. Amém? Glória a Deus. Conseguimos encerrar o capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Que essa seja uma palavra que transforme a sua vida, a sua mente, e que te abra a visão para que você possa entender que, independente do lugar onde você esteja, o Senhor é poderoso para te resgatar, te limpar e te tirar daí e te dar uma nova história, através de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Assim eu quero pedir ao Senhor para que Ele te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para que você possa absorver a palavra dEle e aceitar tudo aquilo que Ele já fez por você, por mim, por nós, e que você possa entregar o seu coração, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu entendimento, as suas capacitações diante dEle, para que Ele possa te levar a lugares melhores e maiores na presença dEle. Amém? Se você gostou desse estudo, eu te peço, compartilha, curte, tá? Passa para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas através do Evangelho do Senhor e que a vida delas também possam ser transformadas, assim como as nossas estão sendo. Amém? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. E até o próximo estudo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida.